Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Osés Moreira, médico homeopata há 30 anos e médico de medicina convencional há cerca de 50 anos. O assunto que nós gostaríamos de abordar agora para vocês seria as doenças que ocorrem principalmente na pele dos pacientes. Na homeopatia existem aquilo que nós chamamos as leis da cura. Isso quer dizer o quê? Que toda doença interna tem a condição, durante o processo de tratamento, ela tem a condição de ser exonerada de dentro para fora. As leis de cura foram descobertas pelo médico homeopata Constantino Hering, que foi o médico que introduziu a homeopatia nos Estados Unidos. Então, a cura ocorre sempre de dentro para fora, do centro para a periferia, de cima para baixo, dos órgãos mais vitais, aqueles órgãos internos, para os órgãos menos vitais, e na ordem inversa do aparecimento dos sintomas. Quando nós falamos, por exemplo, em doenças da pele, nós queremos dizer que a maior parte, praticamente quase todas as doenças que se manifestam na pele, são sintomas que representam a exoneração de doenças internas. Acontece assim: suponhamos que a sua criança, durante logo os primeiros meses, ela manifesta assaduras, erupções pelo corpo, principalmente as assaduras que ocorrem nas dobras. Aí você usa uma pomada à base de corticoide, dexametasona, hidrocortisona, betametasona, budesonida, e essa pomada faz desaparecer essa assadura do seu bebê em poucos dias. Acontece que, na verdade, a doença não desaparece porque você não encontrou a causa dessa doença. Ela simplesmente retornou para o interior do organismo do seu bebê. Daí 6 meses, talvez menos do que isso, o seu bebê vai apresentar uma facilidade de gripar com facilidade, vai apresentar coriza, vai apresentar espirros e assim por diante. Isso com uma determinada frequência, suponhamos quando o tempo muda, quando tem alguma poeira, quando tem alguma coisa que tenha mofo ou desencadeada por algum tipo de perfume ou pelo talquinho que você usa. Aí vai ser usado talvez um outro produto que tenha também ou budesonida ou betametasona, que você vai colocar no narizinho do seu bebê, e aquilo também, esses sintomas também desaparecem com frequência. Você vai usar alguma medicação interna, geralmente medicação alopática, e essa medicação vai novamente suprimir esses sintomas, uma vez que você ainda não localizou a causa dessa doença, a causa desses sintomas. Então ela vai suprimir de novo. O que eu quero dizer com suprimir? Esses sintomas vão ser reintrojetados no organismo. E isso desaparece algum tempo depois, 6 meses, 1 ano depois, a sua criança vai começar a ter uma bronquite, que é tratada com outros tipos de corticoides, com antibióticos, com inalação e coisas parecidas. Vai desaparecer os sintomas de bronquite, daí meses ou anos depois, a sua criança vai começar a ter uma crise de pneumonia ou vai começar a ter uma crises periódicas de asma. Então vocês viram que houve uma sequência de supressões, sequências de medicamentos que eram simplesmente sintomáticos, que foram administrados conforme os sintomas que a sua criança apresentou, e todos esses medicamentos acabaram colocando a sua criança numa situação que foi se aprofundando a cada período de tempo.
evoluiu de uma simples assadura para uma rinite e uma predisposição para gripes, e posteriormente evoluiu para uma bronquite, seguidamente evoluiu para uma asma ou uma crise de pneumonia, que, se for tratada adequadamente, pode voltar a resolver todo o problema. Mas, normalmente, como é tratada de uma maneira alopática, com uma medicação anti-isso, anti-aquilo, antibiótica, anti-asmático, anti-alérgico, todos esses antes são supressivos e a doença vai ficar acumulada internamente no organismo do seu bebê. Se nós começarmos nesse ponto da asma, se nós começarmos um tratamento homeopático, a sua criança vai começar a manifestar aquilo que nós chamamos da ordem inversa do desaparecimento dos sintomas. Quando nós começarmos o tratamento homeopático, nós vamos na origem dessa asma, que na maioria das vezes é um problema alérgico que a criança herdou dos pais ou dos avós. E quando a gente começa esse tratamento, a criança vai fazer o trajeto inverso da doença. Nós começamos aqui agora pela asma, daí a algum tempo o tratamento vai melhorar, ele vai melhorar da sua asma. Posteriormente ele pode ter uma crise rapidinha, pequena, leve de bronquite. Depois ele pode ter uma crise pequena também, curta, de rinite. E depois ele pode manifestar ter alguma manifestação da pele, alguma coceira, algum eczema, alguma erupção na pele, aquelas urticárias. Tudo isso que vai ocorrer no trajeto desse tratamento são sintomas passageiros, sintomas que geralmente desaparecem em 24, 48, no máximo 72 horas. Então, o que eu gostaria de frisar é que, na maioria das vezes, as manifestações que ocorrem na pele são manifestações de exoneração de uma doença interna. Então, quando você apresenta urticárias na pele, não são manifestações originárias da pele. Quando você apresenta assaduras, não são manifestações originárias da pele. Quando você apresenta um excesso de espinhas no seu rosto ou no seu corpo, não são manifestações originárias da pele. Na maioria das vezes são manifestações que vêm do processo de cura, que é de dentro para fora, do centro para a periferia, dos órgãos mais nobres, que são os órgãos internos, para os órgãos menos importantes, que no caso seria a pele. Quando você apresenta verrugas na pele, também não são processos originários da pele. São manifestações que ocorrem de dentro para fora. E se você não trata o processo interno, você não vai resolver definitivamente os processos externos. Ou seja, quando você apresenta furúnculos, e voltando ao caso das verrugas, quando você cauteriza essas verrugas, quando você queima essas verrugas, você está jogando a doença, internalizando a doença, fazendo com que a doença volte para dentro de você. E você pode manifestar sintomas muito mais graves internamente, porque o seu organismo estava tirando dos órgãos internos e jogando para os órgãos externos. E quando você trata de uma maneira muito drástica as lesões externas, você vai forçosamente piorar os seus sintomas internos. Então, a vantagem mais extraordinária que eu vejo na medicina homeopática é exatamente isso. Existe uma sequência, existem leis que regem a cura do indivíduo. Não existe cura específica de determinada doença, mas a cura completa do indivíduo. É importante a gente saber que a maior parte
de alguns sintomas que ocorrem no organismo da gente são sintomas exonerativos. Quando você começa um tratamento homeopático ou um tratamento de origem natural em uma paciente, por exemplo, ela pode apresentar provisoriamente um corrimento vaginal. Por quê? Porque se o órgão de choque dela são os órgãos reprodutores, são os órgãos sexuais, ela pode estar eliminando alterações internas através do corrimento vaginal. Quando você começa um tratamento de uma alergia respiratória, que o paciente manifesta uma rinite alérgica, pode ser, e normalmente somente uma fase do processo de cura. Por isso é que é muito importante a gente ter uma cautela muito grande com as manifestações que ocorrem, as manifestações dermatológicas que ocorrem durante o transcorrer de um tratamento natural. E quando eu falo tratamento natural, eu não estou me referindo somente à homeopatia. A fitoterapia, às vezes a acupuntura, às vezes o reiki, às vezes tantos outros sistemas de tratamentos que são naturais, sistemas que mobilizam as energias internas do indivíduo. Acontece as exonerações. É comum você ter caspas, por exemplo, durante um processo de tratamento. Por quê? Porque o seu organismo pode começar a eliminar excesso de gorduras, a pele sua ficar muito oleosa. Em consequência dessa oleosidade da sua pele, podem surgir caspas no transcorrer de um tratamento. Por isso é que a maioria dos tratamentos que você usa para caspa, a maioria dos tratamentos que você usa procedimentos externos para tentar a cura, esses tratamentos às vezes pioram alguns sintomas internos. Então, as situações dermatológicas, os processos que ocorrem na nossa pele, mais de 90% deles não são originários da pele, não são doenças da pele, são sintomas em consequência da exoneração que o nosso organismo faz no processo de cura. Tenha muita cautela no tratamento das manifestações que ocorrem na pele da gente, porque elas podem, se forem tratadas de maneira incorreta, elas podem provocar sintomas internos, inclusive não só sintomas físicos, mas sintomas emocionais também. E isso é matemático. Isso a homeopatia vem constatando durante esses últimos 200 anos em que ela foi fundada, e eu pessoalmente digo a vocês que nesses últimos 30 anos que eu tenho exercido a homeopatia, eu tenho constatado isso com extrema frequência e tenho constatado também que os problemas, quando você trata de uma maneira muito dramática essas manifestações externas, você pode provocar sintomas internos. A título de exemplo, eu gostaria de narrar para vocês o tratamento de uma criança de 4 anos de idade, em que a gente começou o tratamento de asma dessa criança. Em cerca de 3 meses, a criança não tinha tido mais nenhuma manifestação de asma, às vezes manifestações passageiras de gripe, e de repente essa criança apresenta um eczema no braço esquerdo, um eczema extenso, muita irritação, muita coceira. A mãe da paciente estava de passeio na praia, levou a criança ao posto de saúde. O colega passou uma pomada à base de corticoides. Estava errado? Não. O procedimento normal da medicina convencional é o tratamento com pomadas de corticoides nas manifestações externas, nas manifestações eczematosas, nas erupções que ocorrem na pele. Bom, essa erupção desapareceu rapidamente, em 3, 4 dias.
as manifestações desapareceram, a pele da criança voltou ao normal. Só que nas semanas seguintes, essa paciente foi internada com pneumonia dupla. Esse é um dos pequenos exemplos que eu mostro para vocês de vivência, da minha vivência como homeopata. Então, tenham muito cuidado nas manifestações que ocorrem na sua pele, porque numa boa parte dos casos, na maioria, a imensa maioria dos casos, eles são manifestações de doenças internas e, se não forem corretamente tratados, eles podem fazer piorar os sintomas daquele doente. Era o que eu tinha para repassar para vocês hoje. Gostaria de agradecer a audiência de todos vocês. Se você achou importante esse depoimento, por favor, compartilhe com os seus amigos e inscreva-se no nosso canal.